Shalom, shalom, escolhido de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos se multipliquem, glória a Deus e graças a Deus, né? Vamos ser positivos, vamos continuar na fé, perseverar, porque Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel ao teu servo, Deus vai cumprir a tua promessa, glória a Deus, não é tempo de desanimar nem desistir. Mas ó, de olhar para o alvo que é Cristo. Olha para o alvo. Não olha para o cenário, mas olha para o alvo. Deus é fiel. Ele vai se mostrar fiel na tua vida. E todos vão ver. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o que diz, né? O Espírito Santo me direcionou uma palavra hoje para falar sobre oração. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 8. Que diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus, em favor de todas as pessoas. Olha aí, né? Fazendo súplicas e pedidos em favor de todas as pessoas, né? A gente tem que orar para os nossos parentes, para os nossos amigos, pessoas que são da nossa rua, pessoas que são do nosso trabalho, pessoas de todo lugar. Deus quer que a gente alcance, né, todas as pessoas. A gente tem que às vezes, pedir um direcionamento, né? Será que eu posso orar por essa pessoa? Né? Porque às vezes é Deus trabalhando ali na pessoa e a gente vai orar, né? A gente vai entrar no meio, né? E as coisas não começam a dar certo, a gente começa a passar por umas provas, parece uma batalha e a gente não entende, né? Tudo que tá na pessoa vem para nós. Então a gente tem que perguntar, às vezes, para Deus: posso orar por essa pessoa? Posso suplicar por ela, né? Mas assim, no geral, a gente tem que orar para todas as pessoas do nosso trabalho, da nossa rua, aonde a gente tá, porque tem propósito, né? Esse Deus te libertou, te salvou, né? As pessoas próximas a vocês também quer alcançar. Então que a gente possa orar por todas as pessoas, suplicar e fazer pedidos, né? Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade. Olha aí, olha pelos reis, então, ó, os governadores, os senadores, né, prefeito, presidente, né, tudo aquilo que tem autoridade sobre o nosso país, nossa cidade. Então, a gente tem que também colocar em oração, buscar, né, por eles, que o Senhor dê sabedoria, né, que direcione eles, né. Às vezes a gente reclama, mas não vai adiantar reclamar, né? Fica reclamando aqui, reclamando ali. Não é fácil pegar, vou orar, vou interceder, porque só Deus pode fazer as coisas. Se a gente reclamar, a gente só tá atraindo coisas ruins para nós dentro da nossa casa. Então vamos orar, vamos levar, né, os pedidos ao Senhor, tudo aquilo que a gente precisa, né, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Olha aí, com dedicação e respeito aos outros. A gente tem que respeitar um outro. A gente não pode invadir espaço de ninguém. Mas aqui, ó, respeitando, né, tendo discernimento, paz. Aonde que a gente for, a gente tem que levar a paz de Deus, né? Pode levar briga, discussão, tá tudo bem, né? Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 3. Isso é bom e Deus, nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Então, esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos. Então, nós que fomos salvos, temos que alcançar outras vidas. Às vezes a gente pensa, né? A gente tá ali, ai, Senhor, eu quero isso, eu quero, pedindo só para nós. Não. Enquanto a gente quer cuidar do próximo, Deus cuida de nós. Então a gente ora pelos outros, porque Deus sabe, né, o que você quer, o desejo do seu coração, a sua vontade, os seus desejos, seus sonhos. Deus sabe, foi Ele mesmo que colocou no seu coração, foi Ele mesmo.
Se Ele colocou é porque Ele tem o desejo de cumprir, né? Glória a Deus, nosso Deus é poderoso. Então Ele sabe tudo aquilo que você precisa. Então interceda, ore pelos outros, né? Por situações que você vê na internet, que você fica meio assim, ore também, né? Não fique falando, reclamando, falando com os outros. Nós temos que falar o que? De Deus, da palavra de Deus, né? Para quem quer a salvação, né? Quer a salvação, a gente tem que falar. Tem pessoas que não querem ouvir, só quer arrumar briga. Então tem pessoas que, ó, a gente tem que ter vigilância. Não, tá tudo bem, fique tranquilo, né? Levar na paz, né? Então a gente tem que entender. A gente tem que orar por todos, falar menos e orar mais. Né? Versículo 5, pois só existe um Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Olha isso, só existe um Deus e uma só pessoa que une. Né? Deus está aqui, Cristo e a pessoa aí une. Se a pessoa ela não tem a graça, né, ela vai entender a palavra como ela acha que é. Então ela vai ler e ela vai no achismo, não, eu acho que é assim. Mas só a graça de Deus que tem a revelação verdadeira da palavra de Deus, né? Jesus mesmo pregava em parábola para que só realmente os filhos soubessem os segredos do reino. Então é só a graça que vai revelar os segredos de Deus, né? Revelações, é só a graça de Deus. Então é só Jesus que une a pessoa com Deus, né? É só através dele, pela graça, né? Que é dom de Deus, que é por meio da fé, né? Versículo 6, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. E esta foi a prova dada no tempo certo, que Deus quer que todos sejam salvos. Olha aí, que deu a sua vida para que todos fiquem livres, porque só a graça que vai purificar, vai tirar todo o pecado, vai convencer, né? E a gente vai cada vez ficando mais purificado e aproximando mais de Deus, porque Deus é santo, né? Ninguém vê a Deus assim, né? A palavra fala, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então só os puros. Então é um trabalhar do Espírito Santo que leva um tempo, né? Um tempo dele, conforme cada pessoa. Tem pessoas que são mais devagar, tem pessoas que são mais rápidas. É de acordo com a vontade de Deus, né? Por isso que às vezes a gente fala, nossa, mas a pessoa tá assim, tá, mas não, né? Dá tempo e não acontece nada. Às vezes o seu olho não tá acontecendo nada. O nosso olho carnal, a gente olha, pensa que não tá acontecendo nada, mas tá. Já tá acontecendo, a pessoa já tá mudando, Deus já tá trabalhando, né? A graça já tá trabalhando. Então, às vezes com o nosso olho a gente não vê, mas já tá acontecendo. Versículo 7, eu fui escolhido como apóstolo de mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que todos os outros lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que orarem, eles levantem a mão sem ódio e sem briga. Então, quando a palavra fala, quero que todos os lugares os homens orem. Nós temos que orar, né? Em todo lugar que nós formos. Antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração. Restaurante, antes de entrar, a gente tem que orar sempre, orar sem cessar. A palavra fala. Então, tudo que a gente for fazer, antes ora, quando chega lá, ora, quando vai embora, ora. Não orar nunca é demais. Então, chegou no lugar, orou. Vai sair, ora de novo. Senhor, leva de proteção para casa, nos guarde, nos livre de todo mal, né? Abençoa esse lugar. Onde a gente for, a gente tem que abençoar o lugar, orar, né? Apresentar o Senhor consagrado, a gente tem que ser assim, né? O tempo todo. Então, que a gente entenda, né, essa palavra hoje, olha o que diz, Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8.
E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazemos os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Olha aí que eu falei para vocês. Antes de vocês pedirem, ele já sabe o que você quer, do que você precisa. Muitas vezes a gente fica repetindo a oração, né? A memoração. Mas a gente tem que começar a pedir discernimento. Porque às vezes Deus tá ali, ó, mostrando as coisas acontecendo. E a gente tá se ligando, não tá entendendo o que Deus tá querendo falar. Então a gente tem que pedir discernimento, porque Deus abre os nossos olhos, né? Não dá pra ficar toda vez orando a mesma coisa. E às vezes Deus tá respondendo, você não tá conseguindo ver, não tá conseguindo analisar, tendo discernimento, né? E lendo a palavra de Deus, né? Porque às vezes Deus vai querer responder na palavra e não abre a palavra para ler, só ora. E eu falo assim, a gente tem que orar e ler a Bíblia, os dois tem que ser um casal, não pode só orar, né? Eu entendo assim, é oração e leitura, para dar uma liga, né? Pra você ter o contato com Deus, conhecer a Ele. Agora só ora, esse lado fica assim, ó. Fica pra baixo, aí eu só ora muito, mas não lê nada. Não dá. Você precisa ler, abrir a palavra. Porque Deus vai falar ali com você, vai responder, vai direcionar. Né? Não é só, às vezes você fica muito dependente de ver pregação, ver vídeo, ver isso e aquilo. E às vezes é só pegar e abrir a palavra que ele já vai responder ali. Então a gente tem que ter, né, uma intimidade com Deus, né, aprofundar mais, conhecer a Deus para você começar a ter discernimento, entender já o trabalho, procurar ler a palavra de Deus, orar e ler, né? Precisa andar juntos os dois para a gente começar a ter intimidade, né? Conhecer a Deus, entender o trabalhar dele, como que ele faz, né? Pra gente não ser enganado, porque o homem é falho. O homem é falho, então a gente tem que o quê, ó? Buscar na palavra, porque a palavra ali é a certeza, né? Dá revelação. Sempre o homem dá discernimento, dá-me revelação através do teu poder do teu espírito. É sempre assim. Olha o que diz João, capítulo 14, versículo 13 e 4. Eu farei que vocês pedirem meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e que vocês pedirem meu nome, eu farei. Glória a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Então é um favor de Deus, né? Porque nós merecer, a gente não merece, porque Deus é misericordioso. Ele nos escolhe, nos molda, forja e depois nos honra, né? E o nome dele é glorificado na nossa vida. Deus é bom. Glória a Deus por isso. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós como gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Olha que palavra poderosa. O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Eu muitas das vezes ajoelho para orar. E eu começava a falar umas coisas e falando, eu falava, nossa, isso daqui não vem de mim. Eu sei quando não vem e quando vem, né? Quando eu começo a falar um monte de coisa orando, eu falei, o Espírito Santo está me ajudando. Então ele intercede por nós, ele pede por nós. Então é sempre bom a gente pedir, né? Para o Espírito Santo nos ajudar a orar, nos ajudar a interceder por nós, porque ele vai falar de acordo com a vontade de Deus, né? Importante a oração, né? Às vezes a gente pede uma coisa, tá na mesma tecla, e não tá acontecendo nada, não muda nada.
a gente tem que entender assim, será que é da vontade de Deus, né? A gente tem que orar de acordo com a vontade de Deus, porque se não for de acordo com a vontade de Deus, não acontece, não muda, porque não é da vontade dele. Então, às vezes você quer uma porta, assim, abre uma porta, abre uma porta, abre uma porta, e não é da vontade de Deus abrir uma porta, né? E daí você fica esperando a porta e nada, nada. Mas a gente tem que falar, Senhor, é da tua vontade abrir uma porta, o que o Senhor tem pra mim, né? E ele vai direcionar, e vai falar. Enquanto a gente não fala, a gente fica ali, ó. Porque a gente tem que começar a ser o quê? Humilde na nossa oração, né? Falar, Senhor, tem misericórdia, o que o Senhor quer de mim? Onde o Senhor quer me direcionar, né? Eu quero fazer a tua vontade, né? Sempre colocar assim, eu quero fazer a tua vontade, o teu querer. Me coloca no centro da tua vontade, Pai, porque é perfeito e boa e agradável. Então a gente tá pedindo por uma coisa e Deus não quer outra. Então o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Então a gente tem que submeter à vontade de Deus. Então sempre fala, Senhor, mostra-me o teu caminho. Mostra onde você quer que eu vá. E a gente tem que sempre ter uma vigilância sobre isso. Às vezes o nosso coração quer algo, mas não é da vontade de Deus. O nosso coração é enganoso. Vixe, quantas vezes já nosso coração vai, né, pensando um monte de coisa quando vê nada a ver. Porque nosso coração é enganoso. Aí a gente fala, meu Deus, era eu que estava viajando. E às vezes a gente acha que é o Espírito Santo e nada, é nós ali, ó, imaginando, pensando, achando que vai acontecer. Aí não acontece nada, aí a gente vê que é nós, que é a emoção, né? Então a gente tem que ver, separar as coisas. Então, a oração, ela funciona dentro da vontade de Deus, dentro do querer dele, dentro do propósito dele. Então, que a gente possa entender essa palavra, que a gente ore por tudo, ore em todos os lugares, interceda pelas pessoas, busque salvação pelas pessoas que estão ao seu redor, porque é isso que Deus quer de nós, né? Ai, mas vai ter levante, a gente não pode pensar assim. Porque se Deus está dando as condições para nós fazer, porque Ele tem a sustentação, né? Para te guardar, para te proteger, para te dar armas para lutar. Então, não é assim, não fique pensando, no que pode acontecer, só faça. Deus vai te direcionar, vai te ensinar, vai te dar armas para lutar, né? Vai te dar estratégias. Basta você trabalhar com a fé, insistir. Quantas vezes eu orei intercedendo por pessoas, né? Ia orar, meu corpo começava a doer, parecia que tava enfiando faca em mim, assim, ó. E eu orando assim, quando eu vi eu tava dormindo, tava no chão, caía no chão. Eu fazia assim com o meu corpo, porque tava tudo doendo. Uma batalha. Mas eu falava, não vou parar. Eu vou orar, amanhã eu vou orar de novo. E amanhã, ficava bem menos, né? A dor no corpo. Falei, no terceiro dia, Deus já tava ali protegendo, porque eu trabalhei café. Eu insisti, não parei de primeira. Falei, não vou insistir, vou orar, vou continuar orando. Não, né? Ainda mais quando a gente ora por libertação. Aí o inimigo vai querer nos assustar. A gente tem que o quê, ó? Permanecer. Eu vou permanecer, eu tenho que, ó, guerrear. Eu vou lutar, eu vou orar, eu vou buscar. Vai ser liberto em nome de Jesus. E você ali, ó. E Deus guarda. Você vai ver, a gente tem que trabalhar café. Às vezes a gente ora um dia, já tem aquela batalha, aquela luta, aquela prova, a gente aí já para por medo. Porque vai piorar, a gente já pensa, nossa, vai piorar. Não, meu filho, vai melhorar, vai ficar mais leve, né? Basta a gente insistir e trabalhar com a fé. Amém? Glória a Deus. Que a gente possa ter entendido essa palavra, que essa palavra entre no nosso coração. Que a gente saiba agora o que direcionar nas nossas orações. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você, Pai.
Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor, poderosa. Que o Espírito Santo nos guie na nossa oração, nos ajude e interceda por nós de acordo com a tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa pelo nosso egoísmo, meu Pai. Tem misericórdia e que a gente possa orar por todos, os governantes, prefeitos, presidente, pelo nosso país, pelas pessoas da nossa rua, do nosso trabalho, Senhor. Nos ajuda, tem misericórdia. Dá armas para que a gente possa lutar. Dá estratégia, Senhor. Nos ajuda a ser servos dedicados a Ti, meu Pai. E com amor ao nosso próximo. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe você. E até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.